Então, essa noite, eu estarei ministrando a palavra para os irmãos. O pastor Fábio participou do encontro da quarta região, e aí ele me convidou, né, para estar ministrando a palavra para a igreja. E eu digo para vocês que é sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, ministrando a palavra. E o meu desejo é que Deus fale com cada um de vocês, que Deus haja no nosso meio e que nada venha atrapalhar, nada venha impedir, mas que a gente possa estar atento, a gente possa estar sensível a tudo aquilo que estará acontecendo aqui essa noite. Amém? Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque não dá para enxergar muita coisa a mais aqui. O tema dessa noite, gostaria de colocar aqui, está escrito, recomeçando de novo. E quando nós olhamos para essa frase, parece que é repetitiva, né? É o pleonasmo, aquela coisa de subir para cima, descer para baixo, né? Então, se é um recomeço, já é de novo, né? Então, está falando que o recomeçar de novo. E nós vamos estar vendo essa noite, através da história de Moisés, de que Deus tem um plano para cada um de nós e que nós possamos ter um novo recomeço, glória a Deus, aleluia. Um novo recomeço que, independente da vida como nós vivemos, da forma como nós estamos, Deus sempre, pela graça e pela misericórdia, nos concede uma nova chance. Isso é maravilhoso. Amém? Então hoje, eu gostaria de falar um pouco baseado no relacionamento entre Deus e Moisés. Deus e Moisés tinham um relacionamento muito íntimo. Né, eles conversavam face a face. E o que acontece dentro do cenário é que Deus tinha acabado de tirar o seu povo do Egito. E aí, Deus começa a instruir o seu povo. E ele entrega para Moisés as leis, os mandamentos. E essas leis, esses mandamentos, eles serviriam de base para que aquele povo se fortalecesse. Né? Só que no meio do caminho, enquanto Deus estava instruindo Moisés, aconteceu de que o povo pecou, o povo caiu em idolatria. E nesse tempo, Moisés, ele se ira com essa situação, e ele acaba quebrando essas tábuas dos 10 mandamentos. E aí, Deus precisou tratar novamente a Moisés, e ele recebeu uma nova chance. Ele recebeu uma nova oportunidade e ele retomou o aprendizado com Deus naquele tempo. E no final, termina de que Moisés ele consegue terminar a sua missão. Moisés consegue retomar o propósito, aquilo que Deus tinha preparado para ele desde o início. Amém? Então esse é o cenário, esse é o plano de fundo, onde nós vamos ver um pouco mais sobre o relacionamento de Deus com Moisés. Amém? Então eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias lá em Êxodo. Nós vamos caminhar assim dentro do livro de Êxodos, dentro de alguns versículos, dentro de alguns capítulos também, para que a gente possa entender tudo aquilo que está acontecendo. Amém? Então Êxodo está logo no comecinho da Bíblia. Nós vamos estar lendo Êxodo 19, de 1 a 8. Êxodo 19, de 1 a 8, que vai mostrar um pouco mais sobre isso. Amém? Posso ler? Vou ler na NVI. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unanimemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Olha que legal. Esse é toda a história, né? De como o povo,
Então nós podemos ver que Deus declara para Moisés que ele tinha um plano. Ele tinha um plano e ele tinha um projeto maravilhoso para o povo dele. E Moisés, ele deveria transmitir tudo aquilo que Deus passava para ele, ele tinha que transmitir para o povo. E era isso que Moisés estava fazendo. Essa era a missão de Moisés. Nós estamos falando muito sobre o centenário a respeito de missão. Então Moisés tinha essa missão. E aí, a partir dos capítulos 20, 21, 22 e 23, Deus começa a instruir Moisés para que ele pudesse passar todas essas leis e condutas e comportamentos para o povo. E aí, nesse tempo, né, Moisés recebia de Deus e transmitia para o povo. E todo mundo ficava contente e estava dando tudo certo. Né? Glória a Deus por isso. Mas aí, a partir do capítulo 24, pula lá na sua Bíblia, lá para o 24. Quando chegamos no capítulo 24, Deus chama Moisés para um intensivão, sabe? Um algo mais profundo, um ensinamento mais consistente, relacionado a cerimoniais. E vamos ler de 24, Êxodo 24, de 12 a 18, quando Deus chama Moisés para um algo mais profundo e particular. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem aqui, até que retornemos, Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés, do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Olha que legal. Então, essa passagem mostra que Deus chamou Moisés. Olha, Moisés, vamos fazer um intensivão agora? Eu vou te mostrar realmente, né, muito mais aquilo que você vai ter que transmitir para o teu povo. E esses ensinamentos duraram do capítulo 25 até o 31. Se você olhar Êxodo, do 25 até o 31, são todos mandamentos e ordenanças que Deus estava instruindo Moisés. Amém? E aí, lá no capítulo 32, vamos dar mais um pulo, para a gente entender toda a história. Lá no capítulo 32, só o versículo 1 a gente vai ler. Êxodo 32, 1. Diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Arão tinha ficado para tomar conta deles, né? E lhes disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O homem só estava lá no monte 40 dias. E aí o povo falou assim: ele não volta mais. Já 40 dias, vamos resolver nós por aqui, né? Então eles chegam a Arão, Arão cede à pressão, e aí Arão, ele cria um ídolo para aquele povo. E aquele ídolo era em formato de um bezerro, e aquele bezerro era feito de ouro. E aí, o que aconteceu? O povo gostou da ideia. O povo gostou de tudo isso. E aí a nossa história vai só ladeira abaixo. Vai só ladeira abaixo. Né? E aí o povo ele começou a adorar aquele ídolo. E interessante que o texto fala, um pouco mais à frente, que Deus lá no monte com Moisés, percebeu tudo aquilo e falou assim: Moisés, o meu povo está com idolatria. E aí eu vou destruir esse povo. E aí Moisés falou assim: não, Deus, não destrói esse povo. E Moisés começa a interceder pelo povo para que Deus não destrua, para que ele mude essa decisão. E Deus mudou essa decisão. Olha como é que eles eram íntimos, né? Deus mudou. Aí então Moisés, ele desce o monte, carregando as pedras, né? Carregando a tábua dos 10 mandamentos. E quando ele chega no acampamento, para ver o que realmente estava acontecendo, ele percebeu tudo aquilo. Ele viu, nossa, realmente o povo caiu em idolatria. E eles estão fazendo coisas aqui abomináveis a Deus. E ele se ira. Ele se ira. E ele desconta na onde? Nas tábuas.
ele acaba jogando todas elas no chão e acaba quebrando as tábuas. Essa passagem está lá no 32 mesmo, agora do 15 ao 19. Vamos ler, para a gente entender melhor. Do 15 ao 19 diz assim: Então Moisés desceu um monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho, Josué é o que tinha ficado pelo meio do caminho, né? E depois Moisés desceu e encontrou ele. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. E respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Então, qual foi o resultado, né, desse cenário? Qual é o resumo desse cenário todo? Nós podemos perceber que Deus tinha um profundo relacionamento com Moisés, não é verdade? Deus tinha um profundo relacionamento. E Deus também tinha um plano grande e maravilhoso para o seu povo. Então, Deus dá essa missão para Moisés de transmitir os mandamentos, os ensinamentos ao povo, e Moisés fica lá no monte com Deus por 40 dias. Nesse meio tempo, o povo cai em idolatria, Deus quer destruir o povo e Moisés intercede, fala: não, Deus não destrói não. E aí depois, o próprio Moisés desce o monte para ver o que está acontecendo, vê toda a situação, se ira, quebra as tábuas. E essas tábuas, né, esses mandamentos, não eram apenas um artefato, mas eles representavam não só o resumo das leis, mas também um memorial da aliança de Deus com o seu povo. Então era algo muito importante. E Moisés, com aquela atitude de ira, de quebrar aquelas tábuas, ele acaba abortando a missão. Ele acaba deixando de lado, né, tudo aquilo que Deus queria para a vida dele. Amém? Agora, olhando, né, para essas tábuas, imagina o valor que elas tinham, né? Imagina o valor que essas tábuas tinham. E é pensando nesse valor, né, que Moisés deveria ter muito cuidado para andar com elas, né? Porque quando a gente anda com algo que tem valor, que é frágil, a gente toma todo cuidado, a gente anda devagarzinho, né? Agora, por quê? Ele estava descendo um monte. Imagina se ele desse uma tropeçada, se desse uma enroscada na chinela, e aí tudo aquilo ia para o chão. Mas eu imagino que Moisés, ele fez tudo direitinho. Ele desceu o monte, ele foi até lá embaixo, tomando o máximo cuidado. Aí, quando eu estava preparando isso, eu lembrei. Uma vez, eu precisei carregar um bolo de aniversário dentro do carro. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Eu já carreguei um bolo de aniversário dentro do carro, a Fabiana estava dirigindo e eu estava do lado segurando o bolo. E aí, qual que era a minha missão? A minha missão era proteger aquele bolo de todos os buracos, de todas as freadas e de todas as barbeiradas do trânsito, e para que aquele bolo chegasse inteiro ao destino dele, né? Então, gente, deu até dor no pescoço, porque eu estava ali travado, né? Mas deu certo. Eu consegui chegar com aquele bolo até o final, né? Mas aí, fala que, nessa passagem, que Moisés, ele desceu o monte, ele desceu com aquilo, só que no final, ele acabou quebrando aquelas tábuas. E aí a gente para pensar: poxa, Moisés, tomou tanto cuidado e no final quebra. Mas aí o texto fala que ele quebrou não foi por um descuido. Ele quebrou porque ele se irou. Ele se irou e acabou descontando nas tábuas, acabou jogando no chão tudo aquilo. Moisés ficou meio bravinho, né? Moisés ficou bravinho e quebrou tudo. Quebrou tudo. Vocês conhecem alguém que já fez isso? Fica bravinha e gosta de jogar as coisas, de quebrar, assim, né? Eu já vi, já bastante. Vocês já fizeram isso, já? Eu não. Eu só fiquei com vontade. Porque se eu fizesse, depois eu lembrei do prejuízo, né? Tem gente que gosta: meu celular, dá vontade de jogar na parede. Joga, mas ninguém joga, né? Mas tem gente que é assim. E é interessante que se hoje você é um líder, se você é um líder, ou seja na igreja, seja no seu trabalho, ou se você já foi um líder, se você já ocupou um cargo de liderança, provavelmente você já passou por alguma situação que te deixou irado. Provavelmente você já deixou numa situação que você vai falar assim: Moisés, eu te entendo. É difícil. Moisés, como é difícil lidar com esse povo, né? Porque Moisés estava pagando um alto preço
por um povo que não tinha o menor compromisso, por um povo que não tinha consideração, por um povo que não tinha muito menos gratidão por aquilo que Deus tinha fazendo com eles, né? E aí você vai pensar, não, Moisés, você está certo, tudo tem limite. Cuidar de gente é difícil. Povo ingrato. Mas, se nós olharmos para o lado espiritual, para o plano espiritual, infelizmente, Moisés, com toda essa irritação e com essa atitude dele, ele acabou cometendo um grave erro perante Deus. No plano espiritual, Moisés ele havia quebrado, não era pedras, ele tinha quebrado a lei. Ele tinha quebrado a lei de Deus. E muitas vezes nós precisamos olhar para isso e olhar para a nossa vida também. Nós precisamos o quê? Nos controlar. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos, nós precisamos controlar as nossas atitudes, porque até um bom líder, ele pode estragar uma situação. Até um bom líder, ele pode ferir pessoas. Até um bom líder, ele pode fazer algo que depois ele se arrependa, né? Ele pode machucar as pessoas que estão à volta dele. E no caso de Moisés, olha, caberia até uma punição para ele, pelo que ele tinha feito. Mas mesmo assim, nós estamos falando de um Deus maravilhoso, misericordioso, um Deus que nos oferece uma nova oportunidade, um Deus que nos oferece uma nova chance. E aí, ele vai falar um pouco mais sobre isso lá no capítulo 34, que ele chama Moisés, ele permite Moisés a subir o monte novamente, a permanecer na presença dele por mais 40 dias, e que no final Moisés voltasse com novas tábuas, contendo os 10 mandamentos. Então Deus não apenas perdoou Moisés pelo seu erro, mas ele também lhe deu uma nova oportunidade, lhe deu uma nova chance, porque o nosso Deus é um Deus de novos recomeços. Novos recomeços. Se nós olharmos para a palavra recomeço, é algo que já existia, parou por algum motivo e agora voltou. Então é um recomeço, é algo que já existia. E Deus é o nosso Deus maravilhoso. E a partir desse ponto é que tudo faz sentido, esse recomeçando de novo. Se é recomeçando, é de novo, é porque são várias vezes. É porque isso pode acontecer de várias vezes na nossa vida. Então nós podemos aprender o que fazer quando Deus nos oferece graça e misericórdia. Nós precisamos entender que esse caminho de reconciliação, ele existe umas regras. Não é de qualquer jeito que a gente vai começar novamente. Então, uma coisa eu já posso adiantar. Essa caminhada, ela não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito. Mas antes, nós precisamos entender duas coisas. Nós precisamos entender o que é novo recomeço e o que é conversão. São duas coisas diferentes. Novo recomeço é uma coisa e conversão é outra. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso nós usamos muito para a conversão. Aquilo que era velho, aquilo que era antigo, se fez novo, a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor. Então, aqui sim, está tudo certo. Então, quando nós falamos de uma pessoa que está se convertendo agora, quando nós falamos de uma pessoa que acabou de dar início a um processo de transformação na sua vida, nesse caso está tudo certo. Agora, a nossa maior dificuldade é quando alguém que já é convertido, alguém que já tem um tempo de caminhada na presença de Deus, aquele que já arrumou a vida dele, começa a desarrumar a vida dele, começa a bagunçar a vida dele, começa a fazer coisas erradas, tudo de novo. Então a nossa dificuldade, o nosso coração é diferente para uma pessoa dessa. É diferente daquele que está começando pela primeira vez, aquele que se converteu. Então nós acabamos não tendo a mesma paciência com essas pessoas. E a gente gosta de chamar eles de crente velho. O crente velho dando trabalho? Não era para dar trabalho mais. Quem tem que dar trabalho é o novo convertido, é aquele que está chegando, é aquele que está precisando do nosso auxílio, do nosso apoio. Então, resumindo, aqueles que são mais espirituais, vão entender, Então, o trabalho, tudo de novo, tudo aquilo que já foi construído precisa ser reconstruído. Lá em Gálatas 6:1,
eu gostaria que os irmãos abrissem, só para a gente entender um pouquinho melhor. Gálatas está lá no finalzinho da Bíblia. Gálatas, deixa marcado lá Êxodo, que depois a gente vai voltar para ele. Gálatas 6:1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então aqui em Gálatas está falando assim, olha, se alguém for surpreendido em algum pecado. E quando nós olhamos para a palavra surpreendido, nos leva a pensar que o irmãozinho não planejou isso. Ele não planejou estragar a sua comunhão com Deus. Aconteceu, não foi isso, né? O irmãozinho deve ter dado uma vacilada, deu uma bobeira, né? Escorregou na casca de banana, cedeu ao pecado e quando ele menos percebeu, ele caiu. E aí o texto continua falando, agora, aqueles que são mais espirituais deverão corrigi-lo. Legal, mas como? Com mansidão. E para quê? Para que haja restauração. Então, o irmão que caiu em pecado, ele precisa ser corrigido? Sim, ele precisa ser corrigido. Mas também nós não podemos acabar com a vida desse irmão. Nós temos que ter mansidão. Nós temos que ter amor, né, pela vida daquele que errou. Então, e o verso ainda termina falando assim, e vocês tomem cuidado, porque a mesma coisa que aconteceu com eles, poderia ter acontecido com você também. Então, nós precisamos corrigir, né, os nossos irmãos, só que em amor. E o primeiro em Coríntios 10:12 diz assim, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, muitas vezes a gente fala, não, agora eu estou tranquilão, agora eu estou firme na presença de Deus. E aí vem uma tentação, aí vem uma situação, e aí quando ele menos percebe, ele caiu. Então, se antes ele estava julgando o irmão, agora ele precisa de ajuda. Então, é isso que o texto está falando, cuide-se para que você mesmo não caia. Então, nós precisamos ajudar o nosso irmão que foi surpreendido com algum tipo de pecado, né? E porque ele estará começando tudo de novo. Ele estará reiniciando, né? E o processo, né, de restauração é baseado num coração bondoso, né, da nossa parte, num coração misericordioso. Amém? Então, essa noite nós vamos olhar um pouco mais para a passagem de Moisés, com tudo aquilo que aconteceu, que ele quebrou as tábuas, ele rompeu a missão dele, e nós vamos dividir essa restauração de Moisés em 4 partes, para que a gente possa entender um pouco melhor. Amém? Então, lá em Êxodo, agora 34, o que vai acontecer em Êxodo 34? Deus vai chamar Moisés para fazer esse novo começo, esse novo recomeço, né? Vamos chamar Moisés para fazer tudo de novo, Moisés. Êxodo 34, de 1-4, diz assim, disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam na primeira, tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu o monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então, o primeiro passo desse recomeço, dessa reconciliação, é reconhecermos o nosso erro. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos reconhecer o nosso erro. Então Deus, o que Deus fez? Ele responsabiliza Moisés pelo que aconteceu. Ele falou assim, olha Moisés, eu vou escrever novamente nas tábuas, quais? Aquelas que você quebrou. Então Deus não isentou Moisés. Falou assim, Moisés, a culpa é sua. Foi você que quebrou as tábuas, né? Então Moisés, ele teve uma segunda chance, mas primeiro ele precisou reconhecer o seu erro. E esse novo recomeço só acontece se nós reconhecermos esse erro. E isso nos levará ao arrependimento.
E por quê? Porque Deus não pode agir nas nossas vidas se a gente não reconhecer o nosso erro. Se a gente achar que está tudo certo, não foi com a gente, Deus não vai poder agir em nós. Lá em Marcos 2,17 diz assim, esse texto é muito bonito. Ele diz assim, não são os que têm saúde que precisa de médico. É Jesus que está falando isso. Mas sim os doentes. Eu vim para chamar os justos, mas eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, aquele que não consegue enxergar que está doente, ele não consegue reconhecer que Jesus é a cura. Então, se você acha que você está tranquilo, que você não assume os seus erros, então como é que Deus vai te ajudar? Então, para esses, Jesus não pode fazer nada. E desde o Jardim do Éden, você vê que o negócio é desde lá de trás, as pessoas têm dificuldade de assumir a culpa, têm dificuldade de assumir os seus erros. Primeiro Adão, o que ele fez? Adão culpou Deus, ele falou, Deus, aconteceu tudo isso aqui porque você colocou a Eva na minha vida. E aí depois ele falou assim, depois que ele culpou Deus, ele falou assim, não, mas a culpa é dela. Ela que fez toda essa lambança aqui. E aí quando a Eva foi confrontada, a Eva falou assim, não, não foi eu não, foi a serpente. Então, como as pessoas gostam de culpar outras pessoas, né, pelos próprios erros. Então, quando nós não estamos culpando a Deus, ou não estamos culpando os homens, nós jogamos a culpa em quem? Em Satanás, né? É mais fácil, né? Joga a culpa no Satanás, é ele que é o tentador, é por isso que a minha vida está assim. Menos nós. Nós não somos culpados de nada. E quando nós temos esse pensamento, a gente não consegue, né, fazer com que Deus haja nas nossas vidas. Então, primeiro nós temos que assumir os nossos erros. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, né, que aconteceu com Moisés. Nós devemos lidar com as consequências. Aí ninguém quer, né? Nós precisamos lidar com as consequências. Esse é o segundo passo. Então, Moisés, ele precisou subir novamente o Monte Sinai com novas tábuas. E quando a gente lê a palavra tábua, parece que a gente acha que é madeira, né? Tábua é madeira, não, é tábua de pedra. Então imagina, além de todo o esforço físico, já era uma pessoa de idade, de estar subindo um monte, ainda ele teria que estar subindo carregando pedras. A primeira vez ele só desceu, parece que para baixo é mais fácil, né? Mas agora ele teria que subir carregando pedras e depois ele teria que voltar também carregando elas, né? E além de tudo isso, ele teria que passar mais 40 dias na presença de Deus. Em jejum, sem comer e sem beber. Ele teria que ouvir tudo de novo, tudo aquilo que Deus falou para ele, ia ter que ouvir tudo de novo, para que só no final ele tivesse o quê? A mesma coisa que ele já tinha, que eram as tábuas. Interessante, né? Porque se a gente parar para pensar sobre isso, é o retrabalho, né? No nosso dia a dia, é uma coisa que retrabalho parece que dá mais trabalho do que fazer o certo. Então, nós precisamos nos esforçar para fazer as coisas corretas da primeira vez. Porque depois o retrabalho dá muito mais trabalho. E na verdade, o retrabalho é uma consequência do nosso erro. Muitas vezes nós precisamos refazer algo porque nós fizemos errado. Então essa era a situação. Eu lembrei de um exemplo também, né? Quando a gente estava lá na escola, na nossa época de escola, a gente bombava, né? A gente reprovava por causa de um ponto em uma matéria. Aí, às vezes, o professor ainda falava assim, é por meio ponto que você vai ficar. Meu Deus. Aí você voltava no ano seguinte para fazer todas as matérias, porque você não conseguiu passar nenhuma por meio ponto, um ponto. Mas aí quando chega na faculdade tem a DP. Aí a DP permite, né, que você faça no próximo ano só aquilo que você não conseguiu. Mas no caso de Moisés não tinha DP. No caso de Moisés era a moda antiga. Moisés ele teve que refazer todas as matérias. Moisés ele teve na escolinha de Deus, foi o pacote completo. Então, essa foi a consequência. Então, se nós olharmos, né, sobre consequências, qual é o resumo, né? Mesmo sendo perdoados, mesmo Deus nos perdoando, nós temos que lidar com as consequências do nosso pecado. Então, o que é melhor? Melhor é não pecar, né? Porque se a gente pecar, cedo ou tarde a conta vem. Cedo ou tarde as consequências vêm. Vocês lembram de Saulo?
Saulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou cego, aí ele ficou lá, aí Ananias veio, orou por ele, aí ele recuperou as visões, ainda de tabela ele foi cheio do Espírito Santo. Olha, só bênção, né? Vocês lembram dessa situação? É interessante que, depois de tudo isso, Jesus declara para ele: eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Eita, aí já ficou difícil o negócio. Tava tudo bom, né? Até aí. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando assim para ele: olha, Saulo, eu te perdoei de tudo aquilo que você fez. Só que, olha, você vai colher. E vai colher muito a daquilo que você plantou. E quando a gente olha para essa situação, parece que fala assim: nossa, mas Deus está sendo mal, né? Deus está punindo Saulo. Mas na verdade, Deus não estava punindo Saulo. Deus estava disciplinando Saulo. E é diferente. Existe diferença entre punição e disciplina. Punição realmente é um castigo, mas uma disciplina não. Uma disciplina, qual é o propósito da disciplina? O propósito da disciplina é restauração. As pessoas são disciplinadas para que elas possam ser restauradas. Então, às vezes, as pessoas estão pegando no nosso pé, estão puxando a nossa orelha, porque elas querem que nós sejamos restaurados. Que a gente possa, né, a voltar ao convívio, se libertar do pecado. Lá em Mateus 18, de 15 a 17, você lembra dessa passagem que fala assim: olha, se o teu irmão pecar contra você, o que você faz? Você vai lá, chama ele de canto, sozinho, só você e ele, e repreende. Se ele aceitar a sua repreensão, opa, você ganhou um irmão. Então, o que é isso? A ideia é sempre restauração. Você repreendeu, ele aceitou, ótimo, você ganhou o irmão. Agora, se ele não aceitar a repreensão, aí a palavra fala que você tem que levar testemunhas. Você vai lá e pega outra pessoa, vai lá, repreende o irmão novamente, e se ele aceitar, ótimo, foi restaurado. E se ele não aceitar? Aí se ele não aceitar, aí você vai para uma outra fase, né? Aí você vai lá e pega ele e traz para a igreja. Aí você traz ele para a igreja e perante a igreja você vai lá e repreende. Se ele aceitar, ótimo, ganhamos um irmão. Ele foi restaurado. E se ele não aceitar? Aí a palavra faz algo mais forte, né? A palavra faz assim: aí nós podemos desligar ele do nosso meio. Poxa vida, hein? Mas por que ele vai ser desligado do nosso meio? Porque ele teve muitas chances e oportunidades de ser restaurado. Então, se ele não quer ser restaurado, ele também não pode ficar no meio do povo. Ele não pode ser o fermento que vai contaminar. Ele não pode ser aquela pessoa que vai estragar. Por quê? Porque ele teve oportunidades de restauração. Ele teve oportunidades. Então, se alguém errou, ele será perdoado, mas as consequências virão. Mas ninguém será descartado. Olha que lindo. Ninguém será descartado. O principal motivo da disciplina é a restauração. Vocês lembram de Neemias? Olha que legal. Neemias também passou por uma situação. Quando Neemias estava junto com o povo, reconstruindo os muros, tinham lá os inimigos, né, que ficavam zombando. E aí ele falava assim, ó, é com essas pedras, todas queimadas, que vocês vão reconstruir os muros? Olha a pergunta deles. Realmente, as pedras estavam meio feinhas. As pedras tinham sido queimadas. As pedras, elas poderiam ser substituídas por outras. Mas é interessante que, independente de como elas haviam passado, aquilo que tinha acontecido com elas ainda seriam usadas para fortalecer os muros. Então, Deus trabalha assim com a gente também. Deus trabalha com a gente de uma forma de que, independente daquilo que nós fizemos, independente daquilo que nós somos, a sujeira que nós estamos carregando, Deus vai falar assim: não, eu não vou trocar você. Eu vou restaurar você para que você esteja no lugar onde você sempre deveria estar. Glória a Deus! Não é lindo isso? Deus não nos descarta, independente da nossa situação. Por que que Deus não faz isso? Porque Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de recomeço, é um Deus de novos começos. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos lidar com as consequências para que nós possamos recomeçar. Recomeçar. E assim, por mais difícil que seja,
creia, né, que o objetivo é a restauração. O objetivo é voltar para onde você nunca deveria ter saído. Amém? E aí vem o terceiro passo. Olha que legal. Devemos praticar restituição. Eita, e agora? Devemos praticar restituição. Quando a gente fala de restituição, a gente lembra de imposto de renda, né? Ah, restituição do imposto de renda. A gente fica feliz, né? Só que, na verdade, lá em Êxodo 34:1, que a gente leu, Deus falou assim para Moisés: ó, Moisés, agora você vai fazer novas tábuas. E depois você vai subir um monte com elas. Então, quando a gente lê esse texto, a gente entende que as primeiras tábuas, quem que fez? Foi Deus. Deus fez as primeiras. Aí Moisés foi lá e quebrou. Então, quem vai fazer a segunda? Moisés, porque a culpa era dele. Né? E aí é como se Deus falasse assim, ó, você quebrou as minhas tábuas, agora você vai me dar outra. Então isso é a restituição. Como se Moisés estivesse devendo, sabe? Essa é a restituição. Vocês lembram de Zaqueu? Zaqueu, vocês lembram, né? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos e ele era um pecador, né? Um publicano. E aí a palavra diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu falou assim, olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu extorquir alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Ó, só um pouquinho estranho isso, né? Porque Zaqueu era cobrador de impostos. Com certeza Zaqueu tinha extorquido alguém. Porque eles ganhavam dinheiro em cima da extorsão. Então parece meio cara de pau, né? Tipo, se eu extorquir alguém. Mas é lógico que você extorquiu alguém. Aí, quando Jesus olha para essa situação, ele fala assim, o quê? Um cobrador de impostos falando sobre isso? Opa, hoje chegou salvação nessa casa. Restituição. Glória a Deus. Hoje chegou salvação nessa casa. Mas agora nós vamos deixar bem claro uma coisa. Quando Zaqueu fala sobre voltar a pagar, ele não está comprando a salvação dele, não. A gente sabe que a nossa salvação não é por obras. A nossa salvação é pela graça misericordiosa de Deus. Então, só que é o seguinte, a salvação, quando ela começa dentro de nós, ela precisa transbordar e se manifestar por meio de atitudes e de ações. E uma dessas atitudes e ações é a restituição. Então, se você fez algo que prejudicou alguém, né, e você está nesse processo de reconstrução, de renovação, então a restituição faz parte desse processo. Então, não somente de forma material, mas também em forma de confissão de pecados e pedido de perdão. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor um adultério em um casamento. E esse adultério ele está oculto. Ninguém sabe sobre isso. Então, uma forma de restituição é você chegar na pessoa e falar assim, olha, aconteceu isso. Ah, mas vai ladeira abaixo, hein? Vai. Ah, mas a pessoa vai brigar comigo. Vai. Mas é uma forma de restituição da verdade, é a restituição da verdade. É ali que você vai pedir perdão, é ali que você vai confessar, é ali que você vai colher algumas consequências, mas faz parte do processo de reconciliação. Faz parte do processo de restituição. Amém? Então a restituição não é só física, não é só dinheiro. A restituição também é pedido de perdão e também é confissão de pecados. Amém? Nós vamos para o quarto e último passo. O quarto e último passo, nós devemos completar a missão. Olha que legal. Nós precisamos completar a nossa missão. E há uns dias atrás, eu vou para o meu serviço, né, eu vou de bicicleta e aí é um tempo que eu vou orando. E aí eu vou conversando. E eu gosto muito de ver obras. Eu gosto muito de ver casa construindo, essas coisas. Eu não sei porquê, eu gosto. Então eu passo na frente de uma obra e assim, por algum motivo Deus me chamou a atenção. E ele me falou que cada obra daquela tinha um projeto. Que não dava para construir algo sem um projeto. Mas aí o que acontece? As pessoas começam a modificar o projeto. As pessoas começam não, se eu colocar aqui eu vou pagar mais caro, então eu vou fazer para cá, porque aí eu pago menos. E elas começam a modificar o projeto. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero sair do projeto.
me traz de volta para o projeto original, né? Me traz de volta para o teu plano, aquilo que o Senhor quer para mim, né, desde o início. Então, Moisés foi lá e quebrou as tábuas, né? E as tábuas simbolizavam a lei. Então, Moisés, ele abortou a sua missão. Ele decidiu que aquilo não era mais importante. E aí ele quebrou essas tábuas. Então, ele estava abandonando a sua missão. Ele estava abandonando o próprio chamado, aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, um dos maiores propósitos desse nosso recomeço, além da restauração do nosso relacionamento com Deus, que é ótimo, né? Vamos restaurar o nosso relacionamento com Deus, ele nos deixa aptos novamente a completar a missão. Ele nos coloca apto. Olha, Ayrton, olha cada um de vocês. Agora vocês estão aptos para completar a missão. Vocês voltaram para o projeto original. Amém, glória a Deus. E vamos ler o que aconteceu com Moisés? Êxodo 34. Estamos aqui no 34. Nós vamos ler do 29 ao 32. Do 29 ao 32, vai falar o que aconteceu com Moisés. Como foi o retorno dele à missão? E está lá, de 29 a 32. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Olha que legal. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Moisés falou com Arão e os líderes da comunidade. Aí ele continua no 32. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Moisés completou a missão. Qual era a missão de Moisés? Era receber do Senhor todas as leis, as ordenanças, os mandamentos e transmitir para o povo. Então ele foi lá e transmitiu para toda a liderança e depois para todo o povo. Amém? Então esse é o desfecho da restauração. A missão que foi abandonada voltou a ser cumprida. Glória a Deus por isso. Vocês lembram de Sansão? Hoje nós estamos lembrando de muita gente, né? Vocês lembram de Sansão? Sansão, ele é o cabeludão lá, né? Sansão, ele tinha tudo para dar certo, mas deu errado. No final, Sansão estava preso. E Deus permitiu a ele que ele tivesse uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Então, Deus permitiu que Sansão tivesse um novo recomeço. Um novo recomeço. Então, qual era a missão de Sansão? A missão de Sansão era livrar o povo dos filisteus. Então, esse era o principal motivo de Sansão ser tão especial. E ele se perdeu pelo caminho. Então, lá no final da história de Sansão, quando ele estava preso, ele ora a Deus e pede forças. E Deus concede, mais uma vez. E ele vai lá, abraça as colunas do templo que eles estavam, e aí ele derruba as colunas, e tudo aquilo cai, e todos os filisteus que estavam naquele prédio morreram, inclusive Sansão. Mas aí, o texto fala que no final da vida de Sansão, ele matou mais filisteus do que ele tivesse matado na vida dele inteira. Naquele dia, naquele momento, ele cumpriu o principal chamado dele. Naquele momento, Sansão cumpriu a sua missão. Então Deus o restaurou para que ele cumprisse o propósito. Olha que lindo. Vocês creem que Deus pode fazer isso com a gente também? Nos restaurar para que nós possamos cumprir um propósito, para que a gente possa ser relevante no reino de Deus. E assim, muitos estão sendo restaurados. Mais uma vez eu falo, restaurados não apenas para voltar a ter comunhão com Deus, mas para cumprir o seu projeto, para cumprir o seu propósito, né? Amém, glória a Deus. E para terminar, quando nós olhamos para esses 4 passos, né, da reconciliação, vamos relembrar. O primeiro passo, reconhecermos o nosso erro. Primeiro passo. Segundo passo, lidarmos com as consequências, independente de quais sejam. Terceiro passo, praticarmos a restituição, seja ela física, seja ela em formato de perdão, em confissão, e para o final, completarmos a nossa missão.
E quando nós olhamos para esses 4 passos que Deus aplicou na vida de Moisés para que ele voltasse ao plano original, qual é o nosso papel em cima disso tudo? Qual é o papel da igreja? Vocês chutam algo? Qual é o papel da igreja? O que a igreja precisa fazer olhando para esses 4 passos? O que a igreja precisa fazer olhando para as pessoas que estão à nossa volta, que caíram, que se afastaram da presença de Deus e que precisam voltar para o caminho? Qual é o nosso papel? O que a gente precisa fazer? Nosso papel é que nós precisamos criar esse ambiente. Nós precisamos proporcionar a essas pessoas esse ambiente de amor, de acolhimento e de misericórdia. Porque Deus fez isso com a gente. Nós só estamos aqui por causa disso. Porque um dia Deus olhou para nós, Deus olhou para o nosso pecado, para a nossa sujeira, e teve compaixão de cada um de nós. E falou assim, não, eu sei o potencial. Eu sei que esse é o meu filho amado. Ele está sujinho agora, mas eu vou dar uma limpadinha nele. E aí ele vai voltar para cumprir o chamado, para cumprir o propósito. Então, a tarefa da igreja é essa. A tarefa da igreja é olhar para essas pessoas com amor e com misericórdia e proporcionar um ambiente para que elas possam se reconciliar novamente com Deus, a voltar, a ter um novo recomeço. Um novo recomeço. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E essa é a história de Moisés. Uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Intimidade. Uma pessoa que buscava a Deus e tinha encontros verdadeiros com Ele. E a partir do momento que ele errou, Deus o restituiu. Teve uma caminhada ali para ele restituir, mas Deus o restituiu. Deus o trouxe de volta. Amém? Vamos orar? Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos ficar de pé nesse momento, em resposta a tudo aquilo que nós ouvimos essa noite. Em resposta àquilo que Deus quer fazer conosco. Deus é maravilhoso. Coloca na presença dele agora. Você sabe exatamente aquilo que você está precisando e Deus sabe muito mais. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz e a Tua palavra tem o poder de transformar as nossas vidas, de renovar as nossas vidas. Querido Pai, nós queremos te dizer que por muitas vezes nós caímos, Pai. Por muitas vezes nós saímos da Tua presença e por muitas vezes, ó meu Pai, nós nos sentimos fracos, sujos, mas o Senhor nos ama. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de perdão, o Senhor é um Deus de renovo, de recomeços. E nós oramos agora neste momento, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude a ter esse recomeço. O Senhor nos ajude, ó meu Pai, a voltarmos para os teus caminhos, Santo Deus. Recebe, meu Pai, a nossa oração. O Senhor nos conhece verdadeiramente, o Senhor conhece o nosso íntimo. Foi o Senhor que nos criou. E o Senhor tem um propósito para cada um de nós, eu creio nisso, Pai. Eu creio, Deus, que nós não estamos aqui por acaso. As pessoas que estão aqui essa noite não estão aqui por acaso, ó meu Pai. O Senhor quer falar com elas, o Senhor quer se aproximar de cada uma delas, por isso faça a tua vontade, Santo Deus. Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade neste momento e ministra as nossas vidas, limpa toda a sujeira, meu Pai, e nos restaura, nos traz para perto. Nós queremos cumprir a nossa missão, o projeto original que o Senhor tem para as nossas vidas, que o inimigo que nos cegou, que nos tirou da tua presença, nós rejeitamos toda ação, toda obra maligna sobre as nossas vidas, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus, que nós sejamos libertos, ó meu Pai, para que nós possamos sentir, ó meu Pai, a tua presença novamente. Nós precisamos entrar na tua presença novamente. Desperta, Santo Deus, a tua igreja. Abre os nossos olhos espirituais, ó Santo Deus. Nós venhamos a parar, ó Santo Deus, de olhar para nós mesmos, para nossas próprias situações e começar a olhar em volta, à nossa volta, aqueles que necessitam. Nos dá um coração misericordioso, assim como o Senhor tem. Nos dá um coração amoroso, assim como o Senhor tem, para que nós possamos ajudar, proporcionar ao meu Pai esse alívio, essa restauração àqueles que necessitam do Senhor. Faça essa grande obra, meu Pai, esse é o nosso desejo. Nós oramos gratos ao Santo Deus por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. E no nome do seu Filho Jesus nós oramos, Senhor. Amém.
Glória a Deus, podemos nos assentar. Nós queremos também agradecer aqueles que estarão ouvindo, assistindo, né, a essa pregação que foi sendo gravada agora. Muito obrigado, compartilhe, né, tudo aquilo que nós estamos falando aqui, para que outros possam vir a conhecer a Deus. Amém? Glória a Deus.